Olá a todos e obrigado por estarem aqui. Eu hoje vou apresentar uma talk relacionada com Minecraft na universidade e vocês se calhar perguntam tipo Minecraft porquê? Toda a gente costuma-se mais ouvir falar em Minecraft nos jovens, principalmente para fomentarem mais a sua imaginação e a própria criatividade, mas há vários pormenores, principalmente a programação que está por trás disto, que pode ajudar a incentivar muitos alunos que hoje em dia estão na faculdade. Mas antes de mais, uma pequena introdução sobre mim. O meu nome é João Tiago Fernandes, estou a terminar o mestrado em Engenharia Informática na Universidade de Coimbra. Sou bastante entusiasta de comboios, muito mesmo, e já dei vários workshops, quase todos eles em Android. Como é óbvio, mal era se não fosse, sou mod developer para Minecraft. Outras informações podem consultar o meu site, está disponível, esperemos durante este mês ainda também esteja. Pronto. Sobre o Minecraft em si, foi desenvolvido, a primeira versão foi lançada em 2011 por Markus Persson. Entretanto, as coisas foram cada vez mais diferentes, principalmente com a grande compra pela Microsoft, com uma quantia bastante grande de dinheiro, mas isso também deve-se muito ao facto do jogo em si ter uma comunidade extremamente grande. Podemos dividir o jogo em três formas, ou em três tipos diferentes de melhorar o jogo. Temos as texture packs, que são formas de alterar a textura para o jogo, tornando mais realista ou não, se bem que as texturas 16x16 já não são muito realistas, mas pronto. Temos os mods, que são feitos por pessoas para dar outra vida ao jogo, e há mods de 1001 formas, e temos os mod packs. São conjuntos de mods que formam um pack para ter objetivos ou não, isso depende sempre daquilo que a pessoa quer fazer no momento. Mas vamos focar apenas nos mods e pela simples razão que se calhar quase todos devem saber, mas o Minecraft é feito em Java. E o Java, bom ou mau, mas já vamos falar disso, ajudou com a evolução. Houve muita gente que tentou fazer APIs ou formas do pessoal programar para o jogo, e uma das mais utilizadas hoje chama-se Forge. Isso permite, não só comparado com outras APIs anteriores, detectar quando há crashes e ver qual é o problema, mas ao mesmo tempo permite à pessoa que está a desenvolver o mod ter um ambiente que possa experimentar basicamente tudo aquilo que deseja. Mas pronto, mas como vocês estão a perceber, é Java e se calhar muitos de vocês já estão a torcer o nariz porque isto é mau, não se preocupem, eu concordo com vocês. Isto está aí, já me aconteceu, estar a fazer qualquer coisa e de repente null pointer exception, não sei porquê, porque simplesmente é Java. Mas pronto, passando à frente. O Java é uma das principais linguagens de programação orientadas a objetos e é frequente ser dado, ou pelo menos introduzida na universidade. Falo por experiência própria, foi-me introduzida no meu segundo ano. Eu adoro Java, basicamente, não posso ser outra coisa, e tenho muitas coisas boas a dizer sobre ela, sobre a linguagem Java. E apesar das coisas más, mesmo que implica em termos de consumo de memória, em termos dos crashes que de vez em quando acontecem e nós só batemos com a cabeça na mesa sem saber porquê, eu gosto muito dela, acho uma linguagem bastante objetiva e concreta, e isso, sinceramente, acho que é muito difícil tirar-me da minha cabeça. E uma das coisas que mais me surpreendeu ao longo deste tempo todo, e não me continuam a surpreender, são as heranças. Pronto. E porquê? Na minha cabeça, desde sempre, nunca me encaixou ter apenas um objeto para representar vários objetos. Ou seja, e é verdade isto, tem tudo muita lógica. Tendo atributos específicos, por exemplo, de vários livros, nós sabemos que tem título, tem autor, tem número de páginas, etc. E isso a mim ainda hoje me deixa admirado, porque eu olho para projetos passados e, muito sinceramente, eu olho para algumas coisas e dá-me vontade de chorar hoje. Mas pronto, são coisas para não falar aqui. Pronto. Mas voltando agora ao tema em questão, a universidade. Um dos principais fatores que eu considero bastante negativo na universidade são as avaliações. Nós fazemos as coisas e no final nós sabemos sempre, nós somos avaliados. Se falhamos, vai estar lá alguém para nos cortar porque simplesmente não cumprimos um determinado requisito, ou não cumprimos uma parte que eles queriam. Pronto. Mas como o mal nunca vem só, também temos outro problema, as deadlines. Isto a mim nunca fez-me sempre confusão, apesar de eu concordar com elas, porque isto é bastante justo, mas deadlines, se falharmos o prazo, é quase certo, é um motivo para chumbar. Mas hoje em dia acho que já não é bem assim, mas seja como for, é sempre aquela coisa, temos uma meta, temos que entregar, ponto final, parágrafo. E isso a mim
vou ser muito sincero, quando eu aprendi pela primeira vez o Java, desmotivou-me um bocadinho, porque eu queria aprender mais, mas como foi muito sob pressão e estar ali sempre a desenvolver as coisas, a aprender tudo ao mesmo tempo, cheguei ao ponto de me cansar e quando acabou o projeto deixei tudo para o lado. Só que com o passar dos tempos, voltei a pegar no jogo, voltei a me interessar pela parte de trás, eu jogo Minecraft quase todos os dias, principalmente com mods, e comecei a me interessar então para modificar o jogo, ver o que é que realmente o que é que poderia fazer. Então, como eu sou um designer espetacular, eu pegava nas texturas que já existiam e alterava-as, porque não, eu desenhar zero, completamente zero. Então, comecei a ver vídeos e pegava, fazia um bloco, alterava cores, independentemente das cores que fossem, azul ou verde, ou escalas de cinzas, mas isto permitiu-me simplesmente ver como é que as coisas funcionam por trás, porque eu não tinha tempo, logo por aí, e ao mesmo tempo ia com calma aprendendo, e foi exatamente isso que aconteceu. Por mais que isto seja só uma alteração de cores, e apesar disto ser um bloco, esta cor não, mas a primeira é mesmo do jogo, isto era totalmente diferente para mim, era uma coisa completamente nova. E em 20 minutos, depois de ver vídeos, como é óbvio, porque nem nós não nos somos ensinados, eu consegui fazer isto, eu consegui fazer um bloco novo e agora já consigo, em vez de fazer uma casa de terra, fazer uma casa de terra cinzenta. Para mim é mais bonito. Pronto. Mas agora falando sobre exemplos práticos, exemplos para comparar realmente com o que eu fiz com a faculdade, eu vou-vos mostrar dois pequenos exemplos e os dois são um bocado diferentes entre eles. São os dois feitos por mim. O primeiro chama-se jQuery. Asterisco, não é jQuery. Atenção. Pronto, o link do projeto está em baixo, se quiserem depois ver. O que simplesmente faz, adiciona blocos, que neste caso chamam-se Tile Entities, que têm mais propriedades que um bloco normal, e permitem minar ou escavar outros blocos. Tem apenas dois screenshots e há uma grande diferença entre um e outro, apesar de ser o mesmo modo. O do lado esquerdo permitiu-me rever uma coisa. Duplicação de código é um pesadelo. Quando eu tenho ali aqueles blocos todos, simplesmente eu cheguei a um ponto em que já nem estava a perceber o que é que estava a fazer, porque todos eles tinham um código repetido, exatamente igual. O que mudava era exatamente o bloco que minavam. Então, o que fiz foi criar uma classe onde tinha todo o código que era comum a todas elas e as classes onde todas elas estavam todas individuais, ficou completamente limpo. E eu fiquei espasmado. E isso foi, na altura, uma coisa que fez recordar um bocado a universidade, porque eu era assim, mas fez-me também perceber exatamente como é que funcionava ter os atributos só de um lado e não andar a copiar tudo de um lado para o outro. Deste lado aqui é muito mais interessante. Porquê? Eu aprendi, com este aqui, aprendi a mexer em JSON. Por muito pior que aquilo seja, nunca mais voltei a mexer, aprendi a mexer em JSON. E nenhuma destas que está aqui em baixo existe realmente, e não é criada, não existe código para ela, simplesmente é gerada dinamicamente. Tudo com base no fecheiro JSON, com apenas 5 palavras, eu consigo definir exatamente o que é que ele quer criar, o que é que tenho que minar, o que é que tenho que fazer. E foi só JSON com 5 palavrinhas, rigorosamente mais nada. E por isso é que também podem ver no título, pronto, isto aqui é antes do nome ser localizado, que é para... a pessoa também dava o nome que queria e simplesmente o programa depois chegou a um ponto em que já traduzia isto para a linguagem corrente e dizia à pessoa o que é que fazia. Outro pormenor interessante, aquelas texturas ali são todas fixas. E aquilo é feio como tudo, mas hoje em dia foi o que eu consegui fazer. Mas aquilo é tudo fixo. Aquele mini ecrã, por exemplo, isto está aqui à volta deste bloco, eu queria que fosse dinâmico e foi o que aconteceu aqui. Mas fazer isto aqui levou-me uma trabalheira enorme. Tive mesmo que entrar dentro do código do jogo, perceber melhor como é que aquilo funcionava e para mim, foi das melhores experiências que já tive, porque consegui ter este resultado. Isto foi feito tudo em 3 dias, eu quase não sabia nada. Para mim foi bastante bom. E não quero com isto dizer que é fácil, porque não é. Um segundo exemplo que eu quero falar é um que, em vez de adicionar blocos, vai alterar tudo o que o Minecraft em si, a geração do mundo em si, está feita. Chama-se Simple Origin e em imagens, se calhar, é mais simples. Assumindo que isto é a geração normal do mundo, com uns blocos espalhados de minérios, o meu modo permite fazer várias coisas. Uma delas pode adicionar mais minérios por cluster, ou simplesmente pode definir um limite mínimo ou máximo de onde eles fazem spawn. Isto foi super interessante, porque só esta parte aqui simples é complexa já, e já implica quase
é como se fosse fazer um projeto para a faculdade e, por mais que não pareça, é um bocado isso. Pronto. Uma das coisas, e agora partindo para uma forma mais figurativa, falando mesmo mostrando um esquema, como é que eu desenvolvi isto, nós sabemos que temos sempre primeiro o mundo. Temos um mundo intacto, gerado o vanilla em si do jogo, e o que eu preciso fazer é adicionar algo possível para gerar. Preciso que haja um evento ou algo que pegue no que já existe e altere. Só que com o que eu adicionei, isto apenas duplicava o que já existia. E eu não queria isso. Então entrou uma coisa nova, que foi a gestão dos eventos que o jogo em si transmitia. Eu tive que os apanhar, tive que os negar, mas não era obrigatório, eu podia simplesmente fazer o que quisesse com eles. Ou então, simplesmente eu detectava-os e dizia que o jogo também tinha feito por cima. Esta geração de eventos, esta gestão de eventos que existe no próprio jogo, e o Java também faz isso bastante bem, eu consegui fazê-la, são apenas meia dúzia de linhas, coisas muito simples, mas permite-me logo aqui fazer com que tudo o que está construído pelo jogo para trás seja descartado e eu passo a tomar conta daquilo. Só que passei a tomar conta daquilo, mas eu queria que as pessoas fizessem mais. Então, para isso, adicionei fecheiros de configuração que simplesmente as pessoas podiam alterar, podiam, lá está, aquilo que eu expliquei no início, quantos minérios há por cada cluster ou por chunk, esse género de coisas. Só que agora, se fazer aqui uma pequena pausa e ver só esta pequena parte que está feita, porque isto ainda não acabou, ainda não cheguei ao estado que está hoje, mas isto aqui dá uma carga de trabalho gigantesca. Mas isto aqui, ao mesmo tempo, o que me fez pensar foi, eu perdi muito tempo a fazer isto, porque tive que rever muitos conceitos, ou até mesmo aprender novos, e na faculdade, quando eu olho para trás para projetos que eu fiz, seja de gestão de autocarros, um visual e essas coisas todas, é muito sob pressão, e foi aquilo que eu disse no início. Deadlines, avaliações, isto tudo parece que prejudica um bocado. Mas ao mesmo tempo é justo, porque isso tem que existir. Agora, se pudéssemos, de alguma forma, pegar neste género de conceitos de jogos e aplicá-los junto de disciplinas, cadeiras também desse tema, penso que isso pode ajudar. Mas isto é a minha opinião, como é óbvio. Mas continuando, e agora vendo o mod no estado em que está praticamente atual, faltam só umas partes, eu depois decidi adicionar comandos in-game, que são interpretados dentro do jogo, simplesmente a pessoa escreve na consola o que é que quer, na consola, no jogo, no chat, e pergunta se quer contar blocos, quer eliminá-los, quer fazer com que apareçam novos. E aqui aconteceu uma coisa muito gira, mas eu vou dizer o que é que eu fiz, mas se vocês quiserem tentar é fixe. Tentem criar uma thread dentro do jogo e depois telefonem-me e digam o que é que acontece. Acreditem, é giro. E agora fica ao suspense, vocês depois fazem em casa, mas acreditem que é giro. Mas pronto, continuando. Uma das coisas que mais me pediram, porque, como é óbvio, eu fui divulgando tudo o que fazia em várias versões alfa, versões beta. Uma destas foi compatibilidade entre mods. Então, uma das coisas que eu no início decidi fazer foi, ok, eu quero que os autores dos mods venham, peguem ou verifiquem se o meu mod está instalado, porque se tiver, passam as informações para mim e eu trato disso. E o que é que eu fiz? Peguei em Reflection. Eu, quando falei com alguns mod authors, eles não gostaram muito. E eu decidi mudar a estratégia. Então, em vez de serem os mod authors a falarem comigo, simplesmente vou deixar os utilizadores terem essa responsabilidade e dizerem-me, ok, eu quero que tu faças isto para mim. Como é que eu fiz isso? XML. Estão a ver? Desapareceu o JSON. Yes. O XML vai permitir que as pessoas consigam dividir as coisas por blocos e a pessoa consegue dizer o que é que apareça, onde quer que apareça, de que forma é que quer que apareça. E eu fiz isso tudo. Este mod ainda não está acabado, mas isto demorou-me um bom bocado a fazer, mas eu tive uma pessoa, principalmente, sempre a comentar no GitHub que aquilo nunca dava, eu sempre a submeter versões novas. E o XML foi daquelas coisas que me deixou bastante satisfeito e quando vi o resultado final não podia mesmo estar mais feliz. E o ponto atual de situação é este. Adicionei a possibilidade da pessoa escolher as dimensões onde quer que as coisas apareçam, os biomas e até mesmo a metadata. Como, por exemplo, a LAN, no jogo, é só um bloco. Não há 15 ou 16 blocos de LAN, as cores diferentes. É só um. E esta parte aqui, o mais à direita, diz metadata. Nas novas versões está um bocadinho mais complicado e andei cerca de 2 semanas só para conseguir fazer com que uma coisa aparecesse. Mas depois, a partir daí, foi sempre a construir e por isso nunca houve
muitos problemas. Mas pronto, isto é o que eu tenho agora no meu modo, ainda não está, como é óbvio, não está acabado, mas isto envolve tanta coisa, comparado com o projeto da faculdade, acho sinceramente não tem nada a ver. Mas agora é aí que eu quero entrar. Tipo, o que é que vem aí para o futuro? O que é que nós podemos esperar? Isto que eu fiz, por mais bom que seja, há que ter atenção. Eu fui ensinado, inconsciente ou conscientemente, na faculdade, de uma forma estruturada, de uma forma concreta, e por mais que tenha sido muito bruto, porque são aulas após aulas e aprender as coisas sempre umas atrás das outras, é verdade que isto ficou sempre aqui na minha cabeça e isso ajudou um bocado a que pudesse interpretar. E se calhar, nunca tendo tido a cadeira, se calhar nunca pegava nas coisas do Minecraft e tentava fazer ainda mais. Mas, muito sinceramente, o que aprendi aqui não se compara àquilo que aprendi na faculdade e aprendi praticamente tudo sozinho, tudo o que fiz no jogo, mas é verdade que inconscientemente as coisas estão sempre aqui. Uma das soluções que eu vejo para poder usar este tipo de ferramentas, os jogos vídeo e plataformas que já existem, seja Unity ou Unreal Engine, é ter atenção aos conteúdos que as próprias cadeiras e as universidades dão, seja em departamentos ou nas faculdades, e tentar ver se isto encaixa, porque é muito mais apelativo uma pessoa ver um bloco a aparecer à nossa frente, porque fomos nós que mandamos acontecer, do que simplesmente, como aconteceu comigo, uma gestão de uma frota de autocarros, ver-se um autocarro fez a viagem de Lisboa ao Porto e uma pessoa pagou X euros. Eu não desgosto, eu percebo que é um método, mas acho que há métodos mais didáticos que mesmo nós, mais velhos, também podemos aprender. E acho que isto é uma das formas. A gente, de conclusão, quero só agradecer a duas pessoas, que é o Diogo e a Mafalda, porque, como eu disse, eu não sou designer, não tenho jeito para isto, tive de pedir um bocado de ajuda só para ter algo que fosse mais bonito, por isso agradecer-lhes a eles. E agora pergunto, alguém tem questões? Ninguém tem? Eu percebo que é um tema assim meio esquisito, mas estão à vontade de fazer questões, seja do jogo ou de outras coisas. Isso. Então tu achas que se não tivesses estado a programar no Minecraft, que não sabias tanto como sabes hoje, achas que podias ter tido dificuldades na aprendizagem, por exemplo, por ficares desmotivado? Depende. Talvez sim. Vou ser muito franco. Talvez sim. Porque isto motiva pelo simples motivo de eu estar ali e depois poder usar e depois poder partilhar. E para mim, partilhar com a comunidade é sempre aquilo que mais me agrada. E sou muito sincero. Porque o feedback que tenho de tudo o que eu faço é bastante grande. É das coisas que eu mais gosto de fazer e nos meus tempos livres abro o editor e simplesmente brinco ali um bocado. Agora, ao mesmo tempo, por mais que a faculdade possa desmotivar na parte das avaliações e nas deadlines, ajuda sempre um bocado para nós, se calhar, depois pensarmos, olha, isto se calhar pode ser aplicado àquilo que eu já tive um semestre, 2 semestres, um ano, de 1 ou 2 anos antes. E por isso sim, na minha opinião, se não tivesse pegado nisto, se calhar nunca tinha voltado a pegar em Java, talvez, mas peguei, ainda bem, e não podia estar mais contente, isso admito. Eu concordo contigo que fazer uma coisa que fica visível claramente num jogo, o teu trabalho é mais motivador. Mas não achas que se calhar se isto estivesse num contexto da universidade, se calhar irias encarar isto mais como é mais um deadline e se calhar não teria a mesma motivação que tem para ti porque o estás a fazer por uma paixão? Talvez, não vou dizer que não. Mas, e lá está, voltando a repetir-me, por mais que isto apareça à nossa frente, claro que eu não posso falar por toda a gente, mas para mim é diferente do que ter apenas uma consola que me vai dizendo os valores que eu posso estar à espera. Porque aqui, se eu falhar alguma coisa, isto é Java, e este é um Java mais complexo porque é como se fosse uma API, se crashar, crashou e nós sabemos se calhar onde é que foi. Podemos também continuar às turras à procura. Se o bloco não tem a textura, tu sabes que é que vai, sabes que se calhar não puseste a textura. Pronto, há este tipo de coisas. E, por exemplo, e voltando a falar nas texturas, tu para meteres a textura a funcionar, tu tens que fazer muitas coisas que o Java em si básico te ensina e por isso tu podes aprender um bocado por aí. Mas não vou discordar da parte que não existiriam deadlines. Aliás, e também quero frisar, eu nunca tive deadlines a fazer nada disto. Ou seja, tive sempre descontraído a aprender. É diferente, sim, aí concordo. Eu primeiro não jogo Minecraft, não vou jogar, não percebo nada disto, mas só uma coisa que eu quero perguntar que é, porque é que eu acho que trocaste aí JSON por XML, porque
porquê é que fizeste isso? Porquê que eu fiz isso? Primeiro, lá está, tive que aprender JSON também para aquilo que fiz e pessoalmente, depois também falar com algumas pessoas, o pessoal nunca aconselhava mais XML. Apesar de eu saber mais ou menos JSON, e agora com as novas versões ainda mais tenho que saber, porque agora é tudo com JSON, quando eu decidi mudar para XML, seguir o conselho das pessoas, e gostei da organização. Está organizado também por blocos, e o JSON, apesar de também ter as chavetas e ter blocos, eu não interpreto tão bem como o próprio XML. E eu fiz isso exatamente porque eu achei que seria melhor. E também tudo o que eu faço vai sempre com exemplos. Porque eu não estou à espera que a pessoa do outro lado, porque são pessoas normais, pessoas que jogam o jogo, o pessoal que gosta de jogar, sejam eles pessoas mais novas ou pessoas mais velhas, eu não estou à espera que saibam como é que se mexe com JSON no XML. Por isso, tudo o que eu envio é que vai com exemplos, exatamente de propósito, para as pessoas também depois, andarem a brincar um bocado com isso. Se não há mais nenhuma questão, eu agradeço terem vindo, espero que tenham gostado. Obrigado.